a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 19 de março de 2021, sexta-feira, o Evangelho é o de São Mateus, o capítulo 1, versículos 16, do 18 ao 21 e o 24a. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos a narração onde mostra que José era o prometido de Maria, da qual ficou grávida do Espírito Santo. Hoje é dia de São José, por isto é este Evangelho aonde narra a grandeza, o amor de São José a Maria e ao projeto de Deus. Alguns teólogos dizem que José não se afastou exatamente de Nossa Senhora para não entregá-la, para não denunciá-la, que era-lhe um direito, já que Maria era prometida a ele e ela fica grávida sem coabitar. Dá-se a entender que Maria o traiu, por isso ele teria o direito de denunciá-la e ela provavelmente seria apedrejada. Então José não se afasta de Nossa Senhora apenas por amar Nossa Senhora e não achar isso justo e não querer que ela fosse apedrejada, mas porque ele percebeu que ali tinha um grande projeto de Deus e que ele não era digno de fazer parte deste projeto. Então, no mínimo, vimos aqui essas duas possibilidades, que as duas possibilidades deixa José com um grande homem de humildade, de simplicidade e de amor, de bondade, não querendo que alguém se desvaneça, morra por causa dele e também não se achando digno de tal projeto divino, por exemplo, se esse for o caso da interpretação. Pois bem, enquanto José, então, pensava nessas possibilidades de deixar Maria para não denunciá-la ou deixar Maria porque não se achava digno de participar desse projeto divino, então apareceu-lhe um anjo e disse em sonho a José: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela recebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o teu povo dos seus pecados. Quando José acordou, ele fez como o anjo tinha lhe falado. Portanto, ele volta, assume Nossa Senhora, por qualquer um dos dois motivos. José tem a mesma dignidade, a mesma grandeza de ser manso, de ser humilde, de ser caridoso e amoroso e de fazer a vontade de Deus. Seja porque ele se afastou de Nossa Senhora, porque não se sentia digno de fazer parte deste projeto de Deus, Deus diz: volta e faça parte desse projeto, e além disso você pai do menino que vai nascer. Você foi escolhido para ser pai de Jesus.
pai deste menino, que este menino vai se chamar Jesus, e Jesus significa Deus salva. Por isso está escrito no Evangelho, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José então levanta, ele é obediente, volta para fazer a vontade de Deus, independente dos seus sentimentos, independente dos seus desejos, independente se ele se sentia digno ou não, independente de qualquer coisa, José fez a vontade de Deus. José se comportou como humilde, caridoso e amoroso e se comportou como totalmente obediente ao projeto de Deus, à vontade de Deus na sua vida, dele assumir Maria e José e cuidá-los como pai de Jesus, como esposo de Nossa Senhora, porque era o pai que dava o nome ao filho. Por isso o anjo diz: você vai colocar o nome dele de Jesus. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Pois bem, queridos irmãos, partindo para a meditação desse evangelho, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, podemos perguntar: e nós o que faríamos no caso desse? Será que nós nos afastaríamos porque não acharíamos digno de participar desse mistério de salvação? Ou nos afastaríamos para não colocar Nossa Senhora em risco, em perigo? Ou chutaríamos o pau da barraca, desculpa a expressão, né? Como uma pessoa que se sentiu traída, iria mesmo denunciar Maria, e não importa o que era, e assim sucessivamente. E diante do projeto de Deus, como nós nos realizamos? Como nós fazemos? Como nós nos comportamos? O anjo disse a José: volta, assume Jesus como teu filho, dê o nome dele de Jesus e assume Maria como tua esposa. Diante do projeto de Deus, nós nos dobramos diante da vontade de Deus, nos dobramos porque talvez os nossos sentimentos eram outros, os nossos desejos eram outros, ou não, ou dizemos não a Deus, ou viramos as costas para Deus por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa soberba, não querendo nos humilhar, talvez. O que temos feito ao longo da nossa vida em relação à nossa vocação, ao chamado de Deus para nós, ao chamado de santidade, ao chamado de trabalho de ministério, ao chamado à vocação ao estado de vida, seja celibatário, seja o casamento, seja ser padre, seja ser irmão, irmã. Como nos comportamos? Qual foi a nossa resposta, ou qual está sendo a nossa resposta diante dos desafios que Deus nos coloca para respondermos? Passamos para a terceira etapa da SEDEP Divina e damos a nossa resposta a Deus. Qual é a sua resposta a Deus? O que você diz a Deus diante dessa reflexão, dessas possibilidades? Que você quer ser manso, humilde, amoroso, caridoso, como São José? Que você quer ser plenamente obediente à vontade de Deus, assim como São José foi e é? Aceitar os desafios que Deus te coloca enquanto pai de família, enquanto esposo, enquanto pai dos seus filhos? Ou aceitando o desafio que Deus te deu enquanto irmão, enquanto irmã, enquanto padre, pai da comunidade, de muitas pessoas? Peça a Deus também a graça de acolher a vontade dEle, a graça de cumprir a vontade dEle, a ajuda, o auxílio necessário para se cumprir a vontade de Deus. Porque nem sempre, somente com a nossa vontade, conseguimos ou conseguiremos. Necessitamos da intervenção de Deus. Peça então a graça do Espírito Santo. Nós te pedimos ao Espírito Santo para nos ajudar sempre a fazermos a vontade do Pai. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.